Todo mundo aí me escutando, né? Pronto, então vamos começar a nossa aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre exame clínico, tá? Mais voltado para a parte de reabilitação. Vamos falar alguns conceitos de oclusão com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses conceitos, acredito que vocês já viram esses conceitos, já sabem, a gente vai rever aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento de vocês tirarem essas dúvidas, certo? E aí eu quero que vocês, ao final da aula, vocês percebam a importância de conhecer a oclusão, não só para um tratamento reabilitador com prótese, mas para uma simples restauração, certo? Então, vamos lá. O sucesso do nosso tratamento reabilitador, do nosso tratamento restaurador, ele depende de um exame clínico muito bem executado. Então, o que é o exame clínico? No exame clínico, nós vamos coletar o máximo de informações do nosso paciente, certo? Interpretar essas informações e determinar um plano de tratamento para esse paciente, tá? E a gente consegue o sucesso quando a gente determina um plano de tratamento correto, criterioso e individualizado para o meu paciente, tá? Então, com isso, eu consigo o sucesso do meu tratamento. O exame clínico envolve o quê? Envolve a anamnese, o exame físico facial e extraoral, envolve o exame físico intraoral, exames de imagem e laboratoriais, fotografias do paciente, modelos de estudo. Tudo isso aí é o nosso exame clínico, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a anamnese, sobre o exame físico facial e extraoral, e também sobre o exame físico intraoral, mas no intraoral nós vamos falar apenas dos aspectos oclusais, certo? Então, vamos lá. Então, a anamnese. A anamnese é o momento em que a gente vai conhecer o nosso paciente. Então, o paciente chega lá no nosso consultório, na recepção ele já vai preencher uma ficha, colocar seu nome completo, endereço, telefone. Nessa ficha já tem algumas perguntas sobre o estado de saúde geral desse paciente, se ele tem alguma doença, se ele tem diabetes, hipertensão, que são doenças importantes da gente identificar, certo? Tem perguntas também sobre a situação de saúde bucal desse paciente. Então, qual foi a última vez que ele visitou o dentista? Quantas vezes ele escova o dente por dia? Então, essas são as perguntas que normalmente a gente coloca na nossa ficha clínica, que esse paciente responde ainda na recepção do nosso consultório, tá? Quando esse paciente entra para o nosso consultório, o que a gente precisa prestar atenção a primeira pergunta que a gente faz para o paciente por que você me procurou? Qual é a sua queixa principal? Então, esse paciente, ele te procurou por algum motivo. Ou ele te procurou porque ele quer fazer apenas uma revisão, tá? Olhar se está tudo bem, porque de 6 em 6 meses nossos pacientes, eles precisam ir no consultório, fazer a revisão, fazer a prevenção. Ou ele te procurou porque ele precisa, ele tem alguma dor, algum dente quebrado, alguma coisa que ele precisa resolver, certo? Então, a gente, nessa anamnese, nessa conversa com o paciente, nós precisamos estar atentos a essa queixa principal. Então, o motivo pelo qual o paciente nos procurou, tá? Porque ao final do nosso tratamento, a gente precisa resolver a queixa principal do nosso paciente, tá bom? Então, nesse momento da anamnese, é um momento também que a gente consegue estabelecer uma relação de confiança entre o profissional e entre o paciente, certo? Então, ali a gente já vai conversando, estabelecendo a relação de confiança, a gente consegue perceber pela conversa com o paciente o grau de exigência desse paciente, se é um paciente muito exigente ou não, certo? Então, várias coisas são observadas na anamnese. Aqui eu trago algumas fotos para vocês, que são fotos de observações clínicas. Então, a gente observa isso aqui clinicamente, certo? Mas é na anamnese que a gente já vai instigar o paciente a falar sobre esses hábitos parafuncionais. Então, por exemplo, na anamnese, o paciente já relata para a gente, poxa, doutora, durante a noite, minha esposa reclama que eu estou rangendo os dentes, certo? Então, já é uma coisa que a gente tem que ficar atento para quando a gente for fazer o nosso exame clínico, certo? Provavelmente esse paciente é um paciente que tem bruxismo, certo? Então, são aspectos clínicos que a gente pode observar, tá? Aqui, se vocês observarem, é uma erosão química, tá? Então, quando a gente observa esse tipo de erosão aqui na palatina dos dentes, provavelmente é um paciente ou que tem bulimia ou um paciente que tem refluxo, porque provavelmente essa erosão química é causada pelos ácidos do estômago, tá? Aqui um paciente com bruxismo, com os dentes todos desgastados, aqui pequenos desgastes, já mostrando que tem algum hábito parafuncional, tá? Então, vamos lá.
na anamnese também, a gente precisa observar se esse paciente ele tem algum trauma de dentista, alguma fobia, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa ter muita empatia com o nosso paciente. Então, se for um paciente que ele tem fobia, que ele tem muito medo de dentista, muitas vezes, na primeira consulta, nós não vamos fazer absolutamente nada com esse paciente. A gente não faz, muitas vezes a gente não faz nenhuma limpeza nesse paciente. É o momento da gente estabelecer uma relação de confiança, tá? E outra coisa que eu costumo dizer, paciente que tem medo de dentista, quando vocês forem atender o paciente, falem absolutamente tudo o que vocês estão fazendo, certo? Então, agora eu vou escovar seu dente, agora eu vou passar um fio dental. Então, com isso, você consegue estabelecer ali uma relação de confiança com o seu paciente, tá? E ele vai se sentir muito mais seguro e permitir que você faça todo o tratamento. Então, o objetivo da anamnese é justamente coletar o máximo de informações do paciente, estabelecendo um perfil e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma base de confiança do paciente em relação ao dentista, certo? Então, vamos lá, vamos para o nosso exame facial, exame físico facial e extraoral. Primeira coisa que a gente vai avaliar são as proporções faciais, tá? Nós temos as linhas horizontais, a linha ofríaca, que é a linha da sobrancelha, a linha interpupilar, que é a linha ali dos olhos, interalar na base do nariz, e a linha da comissura, que é a linha que passa pelas comissuras labiais, certo? Quanto mais paralelas forem essas linhas, mais harmônica é a face, certo? E a linha vertical é a linha média, que passa pela glabela, ponta do nariz e o mento, certo? Então, glabela, ponta do nariz e o mento. Essa linha é a linha média, e quanto mais perpendicular for essa linha das linhas horizontais, mais harmônica é a nossa face. Bom, outro aspecto que a gente precisa observar é a dimensão vertical do nosso paciente. Então, vocês sabem o que é dimensão vertical? Alguém pode me responder? Ninguém? Tem ninguém aí que possa me responder o que é dimensão vertical? Não quer nem arriscar? Então, vamos lá. Ninguém me responde, eu vou falar, então. Alguém quer falar? Então, eu vou seguir. Dimensão vertical, a gente vai definir mais para frente o que é. Tem a dimensão. Alguém desabilitou o microfone, quer falar? É uma medida entre a maxila e a mandíbula? É essa medida aqui, a dimensão vertical. Da base do nariz até a base do mento. É a medida do terço inferior da face, certo? Então, isso aqui é a dimensão vertical do paciente. Essa medida, quando os dentes posteriores estão ocluídos. Então, quando o paciente morde, e a gente mede da base do nariz até a base do mento. Lembraram aí o que é a dimensão vertical? Sim, Pro. Pronto. Então, pronto. Deixa eu só botar todo mundo aqui no mudo. E aí, seguinte. Então, essa dimensão vertical, ela pode estar diminuída, ela pode estar normal, adequada, ou ela pode estar aumentada, certo? Então, quando a gente vai fazer o exame facial desse paciente, o exame extraoral desse paciente, a gente vai observar a face do nosso paciente. E aí, ela pode, se a dimensão vertical estiver diminuída, uma das causas é a atrição acentuada. Então, o paciente com bruxismo pode ter perda de dimensão vertical, ou o paciente pode ter uma perda de contenção posterior. O que é perda de contenção posterior? Perdeu dentes posteriores, certo? Então, o paciente perdeu os dentes posteriores ali, e com isso ele tem uma perda da dimensão vertical, certo? Então, quando o paciente tem essa perda da dimensão vertical, o que é a dimensão vertical? É essa medida aqui, da base do nariz até o mento, é a medida do terço inferior da face quando os dentes estão ocluídos, tá? Então, a dimensão vertical ela pode estar adequada, ela pode estar diminuída, ela pode estar aumentada. Quando ela está diminuída, quais são os aspectos que a gente vai observar na face do paciente? Então, observe, diminuição do terço inferior da face, tá? Então, esse terço aqui, ele fica diminuído, tá? Projeção do mento, a gente costuma dizer que é a cara de bruxa. Então, o mento, ele vem para frente, certo? Intrusão dos lábios, então os lábios ficam mais para dentro, e normalmente o paciente tem rugas ao redor desses lábios, tá? Aprofundamento dos sulcos nasogenianos, colapso facial. Justamente esse aspecto na face do paciente, a gente observa que tem um colapso de oclusão, tá?
acúmulo de saliva nas comissuras labiais. Então, o paciente começa a acumular saliva ali no cantinho dos lábios, tá? Quelite angular. Sintomatologia articular, o paciente pode ou não ter essa sintomatologia. Sensibilidade dentária. Por que sensibilidade dentária? Porque muitas vezes o paciente tem bruxismo, desgastou muito os dentes. Aqui, nesse caso aqui dessa imagem, já tem exposição de dentina. Então, o paciente já sente dor, ele já sente uma sensibilidade, certo? Justamente por esse desgaste nos dentes. Posso ter também dificuldades fonéticas e vestibularização dos dentes anterosuperiores. Então, esses são os aspectos que nós encontramos num paciente que tem a dimensão vertical de oclusão diminuída. Beleza? Vou continuar. E a dimensão vertical, ela também pode estar aumentada, certo? Quando ela está aumentada, normalmente é por uma maloclusão do paciente, tá? Ou um tratamento restaurador inadequado, ou seja, nós fizemos alguma coisa que aumentou a dimensão vertical daquele paciente. Quando a gente faz uma restauração no nosso paciente, uma restauração, por exemplo, na unidade 46, e a gente deixa aquela restauração alta, e a gente não ajusta aquela restauração, e tá ali batendo, quando o paciente morde, ele só toca ali no dente 46. O que eu fiz com esse meu paciente? Além de deixar ele mordendo em apenas um dente, que não é legal, é bem prejudicial para o meu paciente, eu aumentei a dimensão vertical do meu paciente, certo? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente não pode aumentar essa dimensão vertical. Se o paciente tem uma dimensão vertical ok, ele tem uma dimensão vertical boa, eu só estou fazendo um dente, uma restauração em um dente, eu não posso modificar essa dimensão vertical do meu paciente. Consegue entender isso que eu estou falando? Mas, claro, se é um paciente que tem alteração da dimensão vertical, e eu vou reabilitar esse paciente por completo, por exemplo, um paciente desdentado, PT, prótese total, certo? Um paciente que não tem dente nenhum na boca, eu preciso restabelecer essa dimensão vertical para conseguir reabilitar esse meu paciente, certo? Pode parecer um pouco confuso agora, mas eu acho que as coisas vão clareando. Então, assim, a dimensão vertical aumentada. Quais são os aspectos? Quando o paciente tem uma dimensão vertical aumentada, quais são os aspectos? A face demasiadamente alongada, sintomatologia muscular, certo? Então, o paciente pode ter alguma dor nos músculos da face, dificuldade de deglutição e mastigação e alteração na fala, ações sibilantes. Então, o paciente começa a falar chiado, certo? Muito S, muito chiado, tá? Então, esses são os aspectos quando o paciente tem uma dimensão vertical aumentada. Beleza? Então, vamos lá. Outro aspecto, outra coisa que a gente precisa avaliar no exame físico facial e extraoral é o suporte do lábio. Então, quando a gente fala de suporte do lábio, nós estamos falando sobre o ângulo nasolabial, que é esse ângulo que eu estou mostrando aí na figura para vocês, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo nasolabial. Esse ângulo, no perfil normal, ele varia de 90 a 95 graus nas mulheres, de 100 a 105 graus nos homens, e tem variação também de acordo com a raça, beleza? Ah, professora, por que você está falando disso aqui? Porque, por exemplo, quando a gente vai tratar a região anterior, tá? A gente vai mexer nos dentes anteriores do paciente, a gente precisa avaliar o suporte do lábio. Poxa, o paciente não tem suporte nenhum, o lábio está todo para dentro, então a gente precisa talvez dar até mais volume nos dentes para que ele possa projetar mais os lábios para fora. Um paciente que é desdentado total, o paciente vai fazer uma PT. Normalmente, o paciente que vai fazer PT, ele não tem esse suporte, porque ele já perdeu os dentes nessa região. Então, a gente precisa, com a nossa prótese total, devolver esse suporte do lábio ao paciente, certo? Projetar esse lábio, tá? Porque o bonito é ser mais ou menos nessa medida aí, certo? Que eu tô mostrando para vocês, tá? E outro aspecto que nós precisamos avaliar e observar é a morfologia do lábio. Então, o nosso lábio, ele é a moldura do sorriso. O lábio, ele pode ser fino, pode ser regular, pode ser espesso. O lábio superior, ele é aproximadamente metade da espessura do lábio inferior. E nós temos variações de herança genética, tipo racial e gênero, tá? E a gente consegue projetar mais o lábio com a modificação até do formato dos dentes, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa observar, a morfologia desse lábio do nosso paciente, e levar isso em consideração também no nosso tratamento, tá? E agora a gente vai falar sobre o perfil facial, outro aspecto que nós precisamos avaliar no nosso exame clínico. Então, se o paciente tem um perfil normal,
se ele tem um perfil convexo ou se ele tem um perfil côncavo. Então, no perfil normal, normalmente é na angulação de 170 graus, tá? No perfil convexo é menor do que 170 e normalmente o mento, ele está para trás, tá? E no perfil côncavo, a gente tem a anteriorização do mento e normalmente é maior do que 180 graus, tá? Bom, além do perfil facial, precisamos avaliar também a linha do sorriso do meu paciente, certo? Então, alguém pode me responder aqui se essa curva do sorriso, o que é que vocês acham olhando esteticamente aqui? Se essa curva do sorriso aqui tá legal ou se precisa mudar alguma coisa? Alguém pode me responder? Gente, alguém me responde, por favor? Acredito eu que não, professor. Não entendi. Ninguém vai falar, gente? Então, a linha do sorriso, essa linha do sorriso é a linha curva imaginária que acompanha o trajeto das bordas dos 4 dentes anteriores e das pontas das cúspides dos caninos superiores, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o incisivo central que ele é menor do que o canino. Então, isso não pode acontecer, porque quando acontece isso aqui, como o caso dessa paciente, a gente tem um sorriso invertido, tá? Existem casos que são casos piores, que a gente tem mais uma inversão, assim, do sorriso. Os caninos mais pronunciados do que os incisivos centrais e os laterais. E isso não pode acontecer. Então, o estético, o bonito, é que a gente tem a curva do sorriso, ou seja, os incisivos centrais aqui, ou maiores ou do mesmo tamanho que os caninos, certo? Para que a gente tenha essa curva da linha do sorriso, tá? Isso aqui é o bonito. Então, isso também a gente precisa avaliar, tá? Se o paciente tem essa curva, se não tem, se precisa melhorar, se é um tratamento que vai envolver os dentes anteriores e a gente consegue melhorar isso, ou se não vai, tá? Bom, outra observação com relação, outro aspecto que precisamos avaliar no exame físico facial e extraoral é a altura do sorriso. Então, o paciente ele pode ter um sorriso baixo, um sorriso médio ou um sorriso alto. Quando ele tem um sorriso baixo, aparece mais ou menos uns 75% dos dentes, tá? Então, uma porcentagem de 75% do dente vai aparecer, tá? Quando ele tem um sorriso médio, normalmente aparece de 75% a 100% do dente e aparece também as papilas, tá? Então, a gente já consegue visualizar aqui as papilas. No sorriso alto, além de aparecer o dente por completo, também aparece uma boa parte da gengiva, tá? Desse meu paciente. Então, quando eu vou trabalhar em região estética, região anterior de um paciente que tem um sorriso alto, eu preciso me preocupar muito com a estética vermelha, com o nível de gengiva desse paciente, tá? Então, se, por exemplo, eu tivesse um lateral aqui com uma recessão grande, um central baixo, aí o outro central mais alto do que esse. Então, assim, se a gente não tiver uma estética gengival, ou seja, uma estética vermelha em que os níveis gengivais estão corretos, estão bem posicionados, deixa eu só admitir um colega de vocês aqui que está querendo entrar. Então, se a gente não observar a estética vermelha num paciente que tem um sorriso alto, a gente não vai conseguir ter uma resolução tão legal do caso, tá? Porque não adianta só você, se essa paciente chegasse para mim, nossa, eu quero colocar lente de contato aqui nos meus dentes, fazer um monte de lente de contato aqui, e ela tivesse uma estética gengival ruim, ou seja, uma recessão em um dente, uma gengiva lá em cima no outro, o que vai acontecer? Não adianta eu deixar os dentes bonitos. Não adianta. Ela ia continuar com um sorriso estranho, porque a gente não tem estética na gengiva, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa observar, tá? E tomar muito cuidado quando se trata de tratamento estético em paciente com sorriso alto, tá bom? Então, vamos lá. Outro aspecto que precisamos avaliar no nosso exame clínico é o quê? A movimentação, os movimentos mandibulares. Então, a gente precisa pedir para o paciente abrir bastante a boca para a gente ver como é o movimento, a abertura e fechamento desse paciente. Então, uma abertura normal, como é que a gente vai medir? A gente pega aqui uma régua milimetrada, vamos colocar aqui na base dos incisivos, aqui no 0, tá? E pede para o paciente abrir bastante a boca.
O normal é em média de 53 a 58 milímetros, tá? Se tiver abaixo de 30 milímetros, significa que provavelmente esse paciente tem alguma DTM. O que é DTM? Disfunção temporomandibular, tá? Então, esse paciente tem alguma DTM que nós não sabemos qual é, mas provavelmente ele tem, porque ele está com limitação de abertura de boca, tá? Uma forma mais fácil da gente saber se o paciente tem limitação de abertura de boca ou não é pedir para o paciente abrir a boca e colocar os dedos entre os dentes. Então, assim, se entrar 3 dedos, mais ou menos, tá ok. É uma abertura de boca legal, tá? Menos que 3 dedos, não entrou 3 dedos, então já tem limitação de abertura de boca. Provavelmente é um sinal de que esse paciente tem alguma disfunção temporomandibular, tá? Então, assim, se o meu paciente, eu tô ali fazendo o exame clínico no meu paciente, identifiquei que ele não consegue abrir a boca direito, identifiquei que provavelmente, então, ele tem alguma DTM, se ele não consegue abrir minha boca direito, mas eu não sei tratar DTM. Então, antes de eu fazer qualquer tipo de restauração no meu paciente, qualquer tipo de tratamento mais invasivo naquele meu paciente, eu preciso encaminhar esse paciente para um especialista em DTM para que esse paciente seja tratado, certo? Da DTM antes da gente fazer algum tratamento invasivo, algum tratamento restaurador ou reabilitador, tá bom? Então, assim, vocês podem me perguntar, professora, por que você está falando de tudo isso hoje na aula? Peraí, que tem mais um aluno querendo entrar. Então, vocês podem me perguntar, professora, por que você está trazendo todos esses assuntos, esse exame clínico assim tão completo, se eu não trato DTM, se eu não vou fazer prótese? Primeiro, porque os aspectos oclusais são importantes até para fazer, os conceitos oclusais são importantes até para fazer uma restauração, que a gente vai conversar mais sobre esses conceitos mais lá na frente. E porque nós, dentistas, como clínicos gerais, vocês não são ainda, mas serão, como clínico geral, nós precisamos diagnosticar. A gente pode até não saber fazer, para não sei fazer um canal, não sei tratar DTM, não sei fazer isso, mas eu sei diagnosticar. Eu sou dentista, eu sou clínico geral, eu sei identificar essa alteração aqui, eu sei encaminhar o meu paciente para o profissional correto, certo? Então, eu costumo dizer assim, que a gente, quando o paciente procura a gente, ele procura por alguma queixa principal, certo? Pode ser um dente que quebrou, um dente que ele tá com dor. Então, ele tem alguma queixa, tá? Mas eu tenho a obrigação e o dever, como dentista, de avaliar esse meu paciente como um todo. Eu preciso avaliar ele como um todo e olhar tudo, inclusive tecido mole, língua, tudo, tá? Esse paciente ele pode estar com câncer de boca e passar desapercebido porque a gente não olhou com cuidado. Então, tudo isso, gente. Então, assim, nós, a partir do momento que o paciente senta na nossa cadeira, nós nos tornamos responsáveis por aquele paciente. Então, nós precisamos avaliar ele como um todo. Então, se eu faço uma restauração no paciente, mas o paciente me relata que ele tem dor no rosto, poxa, doutora, acorda com o meu rosto cansado, eu tenho umas dores no rosto horríveis, terríveis. Então, esse paciente, provavelmente, ele tem alguma disfunção. Eu não sei tratar, por exemplo. Se você não souber tratar, não sei tratar, mas eu sei encaminhar. Identifiquei que tem algum problema nisso aqui e vou encaminhar meu paciente. Entende? Então, assim, por isso a importância do exame clínico, você avaliar com o paciente como um todo. E aí, o que eu estava falando da questão do tratamento. Então, eu, como dentista, eu preciso mostrar para o meu paciente tudo que ele precisa fazer na boca dele, certo? Então, por exemplo, ele veio porque um dente 14 quebrou e ele quer restaurar aquele dente 14. Mas eu observo que ele tem cárie em outros dentes, eu observo que ele tem vários outros problemas, às vezes ele tem tártaro ali, ele não tem adequação do meio bucal. Então, eu identifico muitos outros problemas que não foi a queixa principal do meu paciente. Mas eu tenho o dever de mostrar tudo para o meu paciente. Ó, o senhor precisa fazer isso, o senhor precisa fazer isso, tem cárie em tal lugar, tem tal dente que a gente precisa trocar tal restauração porque está infiltrada. Então, tudo precisa ser dito ao meu paciente. Se ele vai topar fazer o tratamento completo ou não, já é uma outra questão, tá? Porque aí envolve disponibilidade do paciente, envolve custo, envolve tempo, envolve várias outras coisas. Mas você, como profissional, você tem obrigação de falar tudo, tá? Você não vai simplesmente esquece todos os outros dentes, esquece tudo e vou tratar só a queixa principal do meu paciente. Não, não é assim que funciona, certo? Então, a gente precisa avaliar tudo e precisa decidir junto com o paciente qual será o tratamento, tá? Então, e assim, deixar tudo muito anotado na ficha. Eu não tenho ficha digital, por exemplo, apesar desse mundo digital que estamos aí hoje, né?
Minha ficha é no papel e na caneta mesmo, porque eu gosto de assinar, eu gosto de anotar, assinar e boto meu paciente para assinar também. Porque caso eu perceba que ele tem várias outras alterações, vários outros tratamentos para fazer e o paciente não quer fazer, se recusa, isso fica anotado e assinado pelo paciente. Que isso foi dito e ele não quis fazer. Entende? Porque aí se depois acontecer qualquer coisa, mas o senhor foi avisado que precisava ser feito e o senhor optou por não fazer, certo? Então, voltei um pouquinho lá atrás, falando ainda de anamnese, desse momento que a gente conversa com o paciente, mas tudo isso tá relacionado com o exame clínico, tá? E a gente precisa avaliar também se essa articulação, se tem ruído ou se tem dor. Então, a gente coloca nosso dedo indicador lá no meato acústico externo do paciente, e aí a gente vai pedir para o paciente abrir e fechar a boca e tentar escutar. Tem estalido, estala a articulação desse meu paciente? O paciente relata sintomatologia dolorosa, nossa, tá doendo quando eu abro e fecho a boca e você tá apertando aí nessa região. Então, se ele relata isso, a gente vai fazer o quê? Não sei tratar a DTM. Provavelmente ele tem alguma DTM, não sei tratar. Mas eu estou identificando no meu exame clínico que ele tem uma dor. E isso não é normal, entendeu, gente? Então, a gente precisa saber identificar e saber encaminhar, já que a gente não sabe tratar, tá? A avaliação dos músculos. Os músculos mais importantes da mastigação são os músculos masseter e o músculo temporal, tá? Então, a gente precisa avaliar esses dois músculos. Aqui na primeira imagem, a avaliação do músculo masseter. A gente coloca os nossos 2 dedos sobre o músculo e pede para o paciente morder. Então, o paciente vai morder bem forte e a gente vai sentir esse músculo, tá? Então, quando o paciente morde, a gente sente o músculo e aí a gente vai também avaliar o músculo temporal. No músculo temporal, a gente tem a avaliação dos feixes anteriores, do feixe médio e do feixe posterior, tá? Então, aqui é a avaliação do músculo masseter e do músculo temporal. A gente vai perguntar o que para o nosso paciente? Você sente dor quando eu estou apertando o seu músculo? Ah, não sinto dor nenhuma. Não, sinto um pouco de dor, sinto muita dor. Então, normalmente, eu numero de 0 a 5 esse grau de dor e o paciente vai me dizer 0 sem dor nenhuma, 5 com bastante dor, certo? Bom, então terminamos o nosso exame físico facial e extraoral e agora nós vamos fazer o nosso exame intraoral. No nosso exame intraoral envolve várias coisas, tá? A gente trouxe aqui apenas os aspectos oclusais, tá? Mas envolve você avaliar se o paciente tem cárie, envolve avaliar se tem alguma restauração infiltrada, envolve várias outras coisas que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, tá? A gente quer trazer para vocês os aspectos oclusais e relembrar um pouquinho desses aspectos oclusais, tá? Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Pô, a dimensão tá legal? Não, a dimensão tá alterada? Ah, professora, como é que eu sei que a dimensão vertical do meu paciente está alterada? Foi por aquilo que a gente conversou lá no início. Lembra aqueles aspectos todos que eu falei lá no início? Quando a dimensão está diminuída, a gente percebe o terço inferior menor, a gente percebe uma anteriorização do mento, então um mento mais para frente. Então, todos aqueles aspectos faciais já são indicativos de dimensão vertical diminuída, certo? E aí a gente vai avaliar tanto a dimensão vertical de oclusão, vai avaliar se esse paciente tem presença de desgaste, certo? Algum dente desgastado, porque se ele tem algum desgaste em algum dente, provavelmente ele tem alguma parafunção, certo? A gente vai avaliar overjet, overbite, guia anterior e guia canina, estabilidade e contenção posterior e o espaço interoclusal. Então, o espaço que a gente tem para confeccionar a nossa prótese ou a nossa restauração, certo? Então, aí, assim, falando de tratamento reabilitador, a gente falando de prótese, né? A gente precisa avaliar todos esses aspectos oclusais para saber se o meu tratamento protético desse paciente vai ser na MH ou se vai ser na ROC. E aí a gente entra nos conceitos de oclusão. Eu vou explicar para vocês o que é MH, o que é ROC. Provavelmente vocês já viram, mas a gente vai rever agora e vai discutir mais. E se vocês tiverem dúvida, podem parar e perguntar, certo? Então, vamos lá. Então, os conceitos de oclusão. Nós temos algumas posições. Dentro das relações intermaxilares, nós temos algumas posições. Quais são as posições que nós temos? No plano horizontal, nós temos a relação cêntrica, a máxima intercuspidação habitual e a ROC, que é a relação de oclusão cêntrica, certo? No plano vertical, nós temos a dimensão vertical de repouso, a dimensão vertical de oclusão e o espaço funcional livre, tá? Então, essas são as posições. Vamos lá relembrar cada um desses conceitos para a gente poder rever, tá?
Então, quais são essas posições? Primeiro, vamos falar sobre a relação cêntrica. A relação cêntrica é uma posição crânio-mandibular, fisiológica, reproduzível, praticamente imutável e que independe de contatos dentários. Então, é a posição mais estável que a gente tem. Então, assim, quando eu preciso modificar a dimensão vertical do meu paciente, ou seja, o paciente ele chega para mim no consultório, eu vou fazer um tratamento reabilitador, ele tem uma alteração da dimensão vertical, eu vou optar por reabilitar esse paciente em relação cêntrica, porque é uma posição que independe de dente, é uma posição que nasceu com ele, é uma posição que eu consigo reproduzir, certo? Então, é essa posição que a gente escolhe para reabilitar o nosso paciente, quando é um paciente que tem alteração da dimensão vertical, tá? Então, vamos lá. E a relação cêntrica, aqui nós temos a eminência articular, nós temos o disco e nós temos o côndilo. Então, a relação cêntrica é a posição mais antero-superior do côndilo, em termos músculo-esqueléticos, é a posição mais estável. Então, toda vez, eu vou repetir para não ficar confuso, nós falamos lá na frente sobre dimensão vertical de oclusão. Essa dimensão vertical a gente precisa avaliar se ela está ok, se ela está adequada, ou se tem alguma alteração dessa dimensão vertical, certo? E aí eu falei para vocês, quando a dimensão vertical está diminuída, quais são os aspectos que a gente consegue observar no paciente, e falei também dos aspectos quando o paciente está com a dimensão vertical aumentada, certo? Então, quando eu tenho um paciente que eu vou fazer uma reabilitação, uma prótese nesse paciente, um tratamento protético mais extenso, uma coisa assim, que eu preciso restabelecer a dimensão vertical desse paciente. Por que eu preciso restabelecer? Porque está diminuída. Eu identifiquei no meu exame clínico que essa dimensão vertical está diminuída, eu vou optar como posição para o meu tratamento a relação cêntrica. Ah, professora, que posição é essa? É uma posição reproduzível, imutável, que nasce com o indivíduo. Como a gente vai levar esse paciente para a posição de relação cêntrica já é uma outra questão. A gente teria que aprofundar muito e é mais demonstrando na prática clínica que a gente consegue mostrar isso para vocês. Vocês só precisam agora entender qual é o conceito. Qual é o conceito? Ah, então quando eu tenho um paciente com dimensão vertical alterada, que eu preciso aumentar a dimensão vertical, eu vou utilizar a posição de RC para poder reabilitar esse meu paciente. É isso que a gente está querendo aqui trazer para você. E por que eu escolho a RC? Porque é a posição mais estável, é a posição fisiológica, não depende de contatos dentários, eu consigo chegar nessa posição. Certo? Vamos lá. E a MH? O que é a MH? Máxima intercuspidação habitual. Máxima intercuspidação habitual é a posição que o paciente morde. Então, o paciente morde daquele jeito, de alguma forma. Então, a posição que o meu paciente morde é a MH daquele meu paciente. Então, na MH, ocorre o maior número de contatos dentários com os côndilos fora da posição de RC, tá? Na MH, normalmente, os côndilos não estão na posição de RC. Beleza? Vamos lá. E o que é, professora, ROC? ROC é a relação de oclusão cêntrica. Na ROC, eu vou unir MH, que é a máxima intercuspidação, tá? Que é o número maior de contatos dentários. Então, eu vou unir o número maior de contatos dentários com a posição de RC. E aí, eu consigo chegar na ROC. Então, eu vou unir o máximo de contato de dente, que é MH, com os côndilos na posição de RC. Quando eu consigo unir essas duas coisas, o côndilo na posição de RC e o máximo de contatos dentários, eu tenho ROC, relação de oclusão cêntrica. Ah, professora, quando é que eu vou usar isso? Quando é que a gente tem essa relação de oclusão cêntrica? Normalmente, a gente utiliza isso em grandes reabilitações, tá? Que a gente precisa aumentar a dimensão vertical do meu paciente. Então, eu vou utilizar a posição de RC para fazer aquele tratamento no meu paciente, que é a posição mais estável, como a gente já conversou. E aí, eu vou fazer o quê? Na posição de RC, com os côndilos em RC, eu vou colocar o meu maior número de contatos dentários. Então, eu vou utilizar essa posição de RC para colocar meus dentes naquela posição ali e dar o máximo de contatos dentários naquela posição. Então, aqui, ROC é exatamente isso aqui. O côndilo em RC e o máximo de contatos dentários, certo? Então, normalmente, em casos de reabilitação, é a posição que a gente vai utilizar, é a ROC, a gente vai ter uma ROC, tá? E também em casos de PT, porque esse paciente, ele não tem dimensão vertical, né? Ele perdeu porque ele está sem dente, ele não tem dimensão vertical de oclusão, ele está sem dente, e aí, para reabilitar esse paciente, nós vamos utilizar a RC desse paciente e na RC colocar
o máximo de contatos dentários, que é ANIH, certo? Pode parecer confuso, mas vamos tentando clarear aos pouquinhos. Vamos ver mais algumas coisas. Então, dimensão vertical de oclusão é justamente essa medida que vai da base do nariz até a base do mento, certo? É a medida aqui do terço inferior da face, quando os dentes posteriores estão ocluídos, certo? E o que é a dimensão vertical de repouso? A dimensão vertical de repouso é quando o paciente está bem relaxado. Então, o paciente na posição ereta, com a musculatura no seu tônus normal, a gente pede para o paciente para relaxar bem, assim, abrir até um pouquinho os lábios, o paciente com a musculatura bem relaxada, e aí a gente vai medir. Essa medida da base do nariz até a base do mento, a gente tem a DVR, dimensão vertical de repouso. Os músculos estão ali no seu tônus normal. E o espaço funcional livre? O espaço funcional livre é justamente a diferença de DVR menos a DVO, tá? DVR é quando eu estou em repouso, com os lábios entreabertos, provavelmente com os dentes afastados, e DVO é quando eu estou mordendo. Então, quando eu estou mordendo, a medida da minha base... Então, DVR é quando eu estou em repouso aqui com os lábios entreabertos, e DVO é quando eu mordo, quando eu tenho lá meus dentes posteriores aqui, ó, ocluindo, certo? Aí eu tenho essa DVO. Então, essa diferença DVR menos DVO, eu tenho o espaço funcional livre. O espaço funcional livre, ele varia de 3 milímetros a 5 milímetros. E a gente costuma dizer que é o espaço da fala, que a gente consegue falar, certo? Vamos agora... Então, a gente estudou... Deixa eu só voltar aqui para vocês verem o raciocínio. Então, a gente estudou, a gente relembrou, certo? Todas as posições, relação cêntrica, máxima intercuspidação, relação de oclusão cêntrica, dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão, espaço funcional livre, tá? Essas são as posições das relações intermaxilares. Aí, agora, nós vamos falar sobre os movimentos, tá? Sim, minha bateria. Vai. Só um minutinho que minha bateria do computador tá acabando. Pronto, voltei. Então, agora nós vamos falar sobre os movimentos, certo? Então, no movimento, a gente tem o movimento de protrusão, tá? Que é o movimento que a mandíbula faz no sentido anterior. Nós temos, e aí no movimento de protrusão, os dentes anteriores e inferiores deslizam pela concavidade palatina dos dentes anteriores superiores, certo? E nós temos também o movimento de lateralidade. No movimento de lateralidade, o lado de trabalho é o lado que a mandíbula se movimenta e o lado de balanceio é o lado oposto. No lado de balanceio, a gente tem a formação do ângulo de Bened, certo? Bom, e aí na lateralidade a gente pode ter a guia canina, que é quando os caninos eles vão fazer a lateralidade e desocluem todos os outros dentes, tá? E nós podemos ter também a desoclusão em grupo. A desoclusão em grupo, quando a gente tem a desoclusão em grupo, a gente vê o canino e os premolares e muitas vezes até os molares, tá? Isso aqui a gente tenta não reproduzir, porque o ideal é a guia canina. Então, quando a gente vai fazer uma reabilitação no paciente, a gente tenta não deixar esse paciente de desoclusão em grupo. Mas a gente identifica em alguns pacientes que eles têm uma desoclusão em grupo e não necessariamente a gente precisa alterar isso para uma desoclusão por guia canina, tá? Se o paciente estiver bem adaptado com aquilo ali, ele nasceu com aquilo ali. Então, a gente não precisa modificar, tá? Mas o ideal, se eu vou fazer um tratamento reabilitador no meu paciente, eu tenho que colocar meu paciente em guia canina, tá? Os caninos foram feitos para receber esse tipo de força oblíqua, tá bom? E aí, quais são os conceitos de oclusão? Qual é a oclusão ideal, tá? Então, depois que a gente falou tudo isso, qual é a minha oclusão ideal? O ideal é quando a gente tem contatos bilaterais e simultâneos, tá? Guia canina e guia anterior. Quando eu não tenho contato no lado de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu faço lateralidade para o lado direito, o meu lado de trabalho é o lado direito, o meu lado de não trabalho ou o lado de balanceio é o lado esquerdo. Então, quando eu não tenho contato no lado de não trabalho, tá? E esse é o contato, gente, mais prejudicial para a oclusão, tá? É a interferência que mais causa problema. É quando você tem o contato no lado de balanceio. Então, não podemos ter de jeito nenhum. Um plano oclusal adequado, ou seja, curvas de Spear, curvas de Wilson adequadas, uma dimensão vertical de oclusão adequada. Então, juntando tudo isso, eu tenho uma oclusão ideal para o meu paciente, certo? E aí, para finalizar a nossa aula,
nós vamos ter sucesso no nosso tratamento reabilitador quando a gente consegue fazer um exame clínico da forma correta. E o exame clínico envolve colher o máximo de informações dos meus pacientes, tá? Fazer um plano de tratamento adequado para o meu paciente, um plano de tratamento individualizado e, principalmente, atender a queixa do meu paciente, tá? E se não for possível atender a queixa, mostrar para o meu paciente qual a limitação do caso dele, o porquê, qual a limitação de resolver aquela queixa, tá? Então, tudo aquilo que a gente conversou no início da nossa aula. Eu vou parar aqui agora a gravação e aí nós vamos abrir para as dúvidas, eu posso voltar e a gente conversa mais. Parei a gravação. Só que isso. Você tá gravando.